Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai estar fazendo alguns breves comentários sobre um tema, um assunto recentíssimo, que foi a aprovação no Senado Federal da tal da PEC da transição. Que foi, digamos assim, o primeiro grande desafio do governo do presidente recém-eleito, do governo Lula, certo? Que é justamente para ampliar o teto de gastos para poder custear, o programas sociais como Bolsa Família e ampliar investimento público, tá? Então a gente vai fazer alguns breves comentários sobre esse assunto. Então, bom, vocês estão vendo aqui essa reportagem, de hoje, aqui do site do Senado Federal, em que o plenário do Senado aprovou por 64 votos contra 16 em 2 turnos, na quarta-feira, ou seja, ontem, a tal da PEC da transição, que é a PEC 32 de 2022, que retira do teto de gastos 145 bilhões para o pagamento do Bolsa Família, certo? E que também exclui 23 bilhões de arrecadação extra para investimentos públicos e 26 bilhões do dinheiro não sacado do PIS/PASEP. Então, se a gente somar tudo isso aí, dá algo em torno, 145 com 23, com 26, dá algo de aproximadamente perto dos 200 bilhões que foi liberado, para tanto pagamento do Bolsa Família como investimentos públicos, tá? A nova proposta, do Bolsa Família, que sucederia o Auxílio Brasil, seria, manter o benefício no valor de R$ 600, que no governo Bolsonaro tinha sido colocado o valor de R$ 600, mas a proposta que havia sido enviado, para o Congresso era de reduzir para 405, então a ideia é manter os R$ 600, mais um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos, E isso aí teria um impacto, a estimativa é que o impacto do Bolsa Família, dessa proposta, seria 145 bilhões, de reais, tá bom? Então a gente vê que isso aí foi uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira vitória política do recém-eleito governo, do Lula, certo? Embora tenha ficado ainda 30 bilhões abaixo do que propunha o gabinete de transição, mas de qualquer forma não deixa de ser uma vitória política, e até porque, se a gente observar, foi até por uma quantidade expressiva de votos no Senado, Foram 64 votos contra 16, E a gente vai até analisar aqui que uma PEC, como é o caso dessa, uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa de 3/5 dos votos em 2 turnos no Senado e na Câmara, E no caso do Senado Federal, 3/5 seria 49 votos. E mesmo assim passou com uma margem bastante favorável, ou seja, com 64 votos, tá bom? Então a gente vou até explicar aqui mais ou menos o que é uma proposta de emenda à Constituição, que foi o caso dessa, o que é que precisa para ser aprovada, Então a emenda à Constituição está prevista no artigo 60 da Constituição, que diz: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta, de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado, ou do Presidente da República, e de mais da metade das Assembleias Legislativas. No caso, essa PEC ela foi de iniciativa, do Senado, dos senadores, foi de iniciativa no caso, aqui do inciso 1, de mais de 1/3 dos membros do Senado Federal. Se a gente ver aqui, iniciativa, a gente está aqui no site do Senado Federal, PEC da transição, PEC número 32 de 2022, e iniciativa, a gente vê aqui a lista dos senadores que propuseram a PEC. Então foi uma PEC de iniciativa do Senado Federal, dos senadores, tá? E como diz aqui a Constituição, ela precisa, uma PEC, como é o caso dessa, ela precisa ser discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, Senado e Câmara, em 2 turnos, considerando-se aprovada se tiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. No caso, essa PEC já passou pelo Senado em 2 turnos, então ela já foi aprovada pelo Senado por 64 votos a 16 e segue agora para a Câmara dos Deputados, onde ela também vai ser analisada e votada em 2 turnos,
E, no caso, 3/5 dos deputados, para ela ser aprovada na Câmara, né, precisaria, no caso, de 308 votos, certo? Que seria 3/5, né? Atualmente a Câmara dos Deputados tem 512 deputados, então 3/5 seriam pelo menos 308 votos para ela poder passar na Câmara, certo? E também ser aprovada em 2 turnos, tá bom? E por fim, para a gente entender, então a ideia é o quê? É ampliar o teto de gastos, é flexibilizar o teto de gastos. Tibério, o que é o teto de gastos? A gente até já falou, explicou em outro vídeo. O teto de gastos, ele foi criado pela emenda constitucional número 95 de 2016, né? Lá na época lá do governo Temer, e a ideia foi justamente o quê? Congelar os gastos públicos, né, por 20 anos, de maneira seria uma tentativa de manter o equilíbrio fiscal, né? A gente vê isso aqui no artigo 1º, que alterou o ato das disposições constitucionais transitórias, que diz, fica instituído um novo regime fiscal que vigorará por 20 exercícios financeiros, começando em 2017, né, de 2017 até 2036, salvo engano, né, 20 exercícios financeiros, certo? Então, o teto de gastos justamente congelou os gastos por 20 exercícios financeiros, como diz aqui, parágrafo 1º, né? No exercício de 2017 foi fixado um valor e para os exercícios posteriores ao valor do limite, ao exercício imediatamente anterior, só vai ser mantido o valor, somente corrigido pela variação do IPCA, ou seja, congela os gastos, só atualizando pelo valor da inflação medida pelo IPCA, certo? Então, essa proposta, a PEC, ela vai, digamos assim, colocar fora do teto de gastos justamente isso, né? Os gastos com o programa do Bolsa Família e investimentos públicos, tá? Então, eu vou até abrir aqui o documento, né, da PEC, né, do Senado Federal, certo? Que justamente na parte das justificativas, que fala, né, a proposta de emenda à Constituição inclui o artigo 121, certo? Que prevê, né, que as despesas relativas, né, ao Bolsa Família, que, digamos assim, vai ser a transformação do Auxílio Brasil, que está previsto aqui na Lei 14.284, né, não serão contabilizados no teto de gastos entre 2023 e 2026 e na meta de resultado primário, né? Ou seja, tirando do teto de gastos, né? E com isso, né, viabilizará a manutenção do benefício em R$600, mais R$150 por criança de até 6 anos, né? Até aqui, como fala aqui, concessão de benefício adicional às famílias que têm criança de até 6 anos, né? Certo? E aqui também altera o artigo 107, né, e que permitindo também, né, que um valor do excesso de arrecadação, né, seja utilizado possa ser alocado em investimentos públicos, né? E isso daria em torno de 23 bilhões de reais. Tá bom, pessoal? Então, bom, a gente fez aqui uma breve análise, tá? Então, a PEC ainda está tramitando, como eu falei, está indo para a Câmara e lá, né, vai ser uma nova, digamos assim, também precisa passar, né, pela Câmara, então, mas de qualquer forma foi uma vitória, né, do governo recém-eleito, que mostrou uma força política, né, que conseguiu já passar no Senado com uma votação expressiva. E para finalizar, quais seriam os possíveis impactos econômicos, né, ou fiscais? A gente analisou os impactos fiscais e os possíveis impactos econômicos. Bom, essas medidas, desde que o governo Lula começou a falar de medidas, né, que aumentaria gastos e que poderia flexibilizar o teto de gastos, isso não foi muito recebido pelo mercado financeiro, né? Porque viu que isso aí seria, né, enfim, seriam medidas que iriam comprometer o equilíbrio fiscal e, portanto, a solvência, a credibilidade do Brasil, né? Então, e outra coisa, então os grandes impactos para o aspecto econômico, né, são duas coisas. Primeiro, o impacto na questão do equilíbrio fiscal e também a possibilidade, né, de um aumento da inflação para o ano seguinte, né, porque se aquela coisa, o ideal
para evitar, por exemplo, o aumento de inflação, é geração de emprego, né? Mais do que políticas redistributivas, que eu até concordo e até entendo que as políticas redistributivas, como Bolsa Família, são necessárias como medidas paliativas para combater a miséria e a pobreza extrema, né? Mas no médio e longo prazo, realmente programas, o ideal seria o quê? Geração de emprego e renda, ao invés de apenas programas de distribuição de renda, porque programas de distribuição de renda poderiam impactar a inflação, né? Porque assim não estaria sendo gerada nova riqueza, né? E a população estaria consumindo mais e isso poderia impactar na inflação. Ok, pessoal? Mas aqui foi uma breve análise. É isso aí. Até a próxima. Abraço.